Muito bem, nessa aula a gente vai continuar, vamos retomar, melhor dizendo, o assunto do encerramento de venda, para fazer algumas considerações sobre o pagamento com transferência eletrônica por meio de cartão de crédito ou de cartão de débito. Lembrando então, vou primeiro retomar aqui, eu tenho meu grid, né, de pagamento, de encerramento de venda, onde eu tenho a lista de pagamento, os totais aqui, os descontos e acréscimo e um troco. Na minha caixa negócio, então, eu vou ter o meu encerramento da venda, encerramento do cupom, né? E em determinado momento ele vai detectar se houve pagamento com TEF, certo? E caso haja, ele vai fazer um processamento de pagamento TEF, certo? Caso detecte um pagamento do tipo TEF, essa situação eu verifico através da minha base de dados aqui, tipos de pagamento, onde cartão de crédito ele é marcado, tem a coluna TEF marcado como sim, né? Muito bem. Então, uma vez que eu sei que o pagamento é TEF, eu vou chamar o meu método processa pagamento TEF. Antes de eu entrar nos detalhes desse método, eu vou fazer algumas considerações sobre o nosso guia técnico do gerenciador padrão, ok? Então eu tenho o guia técnico da solução TEF discado, né, que é o que a gente está implementando nesse momento. E aqui não vou ler o manual na totalidade, você tem que ler o manual inteiro, mas eu vou fazer algumas considerações nos pontos que eu achar mais relevante. Então, o primeiro ponto é essa figura que representa a forma ou a arquitetura de comunicação dos sistemas. Então, aqui eu tenho minha automação comercial, que é o nosso sistema PAF. Nosso sistema PAF vai conversar com o intermediário, que é o gerenciador padrão. Esse sim vai conversar com os módulos TEF, da Redcard, da Cielo e da Amex. Eu estou só com o módulo da Cielo instalado. Você pode instalar mais para frente, né? Eu vou instalar mais para frente, antes de homologar, eu vou instalar os demais, mas nesse momento eu estou fazendo todos os meus testes único e exclusivamente com o módulo da Cielo. Tá ok? Então aqui ele ele fala que a gente tem um aplicativo comercial, a gente tem o gerenciador padrão, que é o módulo que seleciona o módulo TEF, e tem o módulo TEF que é quem interage com a rede, né? A rede de cartão, a rede do operador. Aqui então ele descreve o que é automação comercial, o que é o gerenciador padrão e o módulo TEF, lembrando sempre que o gerenciador padrão é o nosso intermediário. Essa comunicação se dá por meio de trocas de arquivo conforme esse fluxo aqui. Fluxo da automação comercial com a solução TEF discado. Então o fluxo é iniciado por uma solicitação, envio de um arquivo de solicitação. E esse arquivo de solicitação gera um arquivo de resposta, um arquivo de status. Na sequência, nossa aplicação vai ficar guardando um arquivo de resposta. A gente recebe um status dizendo, como se fosse a situação seguinte, o gerenciador padrão nos dizendo, recebemos a sua solicitação, estamos processando. Após eu receber essa confirmação de solicitação, eu aguardo pela resposta da solicitação propriamente dita. Recebi a resposta, eu mando um arquivo para o nosso gerenciador padrão dizendo para ele o seguinte, olha, eu recebi a sua resposta e está tudo ok. Status de impressão está ok, vou imprimir o cupom vinculado. A solução TEF então me dá o ok e diz assim, e confirma, então beleza, então fechou, essa transação foi concluída com sucesso. Muito bem. Essa troca de arquivos ocorre por onde? Por onde, né? Ela ocorre por dois diretórios, o TFDial-REC e o TFDial-RESP. Ambos os diretórios são criados no momento da instalação do gerenciador padrão. Então observe o seguinte, eu tenho o gerenciador padrão instalado e no momento em que instala ele cria esse diretório e aqui dentro eu tenho essas duas pastinhas, REC e RESP, ok? Nessas duas pastinhas então vão ocorrer a troca de arquivos. Eu estou aqui com um arquivo de resposta, vamos dar uma analisada, esse é um arquivo exemplo de resposta, vou ficar com ele aberto aqui. Vamos retornar aqui então. Então a resposta ali entra
ela retorna pelo TF-DIAL-RESP e a requisição vai pelo TF-DIAL-REC. Muito bem. Aqui eu tenho o fluxo, que é aquele fluxo mais ou menos, que é mais ou menos o que eu falei anteriormente naquela figura, onde o meu PAF vai gerar um arquivo INTPOS 001. A automação comercial, o gerenciador padrão vai me retornar um status, eu vou receber esse status. Se eu não receber, eu digo que o TF não está ativo, mas caso eu receba, eu aguardo o INTPOS 001, que é o arquivo de resposta. Fico num laço até receber esse arquivo de resposta, recebo os dados, processo esses dados. Se tiver um campo 030, eu apresento a mensagem na tela do operador, tá ok? Na tela do operador do caixa. E aí que tem mais, continua por aqui o fluxo. Aqui existem, depois desse fluxo aqui, que você tem que dar uma estudada também, a gente tem algumas observações. Por exemplo, uma observação interessante: nunca imprimir a leitura X entre vias do comprovante TEF, né? Não que alguém fosse fazer isso, mas tá bem claro aqui. A mensagem do campo 30 tem que ser apresentada pela automação comercial, a não ser que o conteúdo dela seja vazio, e aí por diante. Muito bem. Passando então o fluxo básico de comunicação entre o gerenciador padrão e o nosso PAF, a gente entra nos detalhes do arquivo. O arquivo, então, ele vai ser construído da seguinte forma: identificador e informação. Chave, né? Informação. Sendo que nessa chave o A significa a identificação do tipo de informação, o B é um sequencial, o C são espaços em branco, aqui e aqui, aí vem o igual, o D é informação propriamente dita, e o E e o F são os finalizadores, né? Muito bem. Que tipo de informação, quais os tipos de operações que são possíveis a gente realizar nessa comunicação? A ATV, que é para verificar se está ativo, ADM, execução de funções administrativas, e aí eu tenho uma série de operações, algumas operações, né? As que a gente vai utilizar nesse momento são a solicitação de autorização e a confirmação de venda e impressão de cupom. O CRT e o CNF, que é CRT para autorização e CNF para confirmação, no fluxo eu mando da seguinte maneira: eu mando um CRT aqui, ele me retorna um status, depois ele me retorna um INTPOS 001 e aqui eu mando um CNF. E aí ele me retorna novamente um INTPOS, né? Um status, desculpa. Muito bem, então, então a gente vai utilizar agora o CRT e o CNF. Aqui ele está me dando um exemplo de um arquivo, na verdade eu já mostrei, né? Esse aqui é um arquivo de retorno, tá? Esse aqui é um arquivo de resposta. Mais alguns detalhes: o cancelamento da venda pode ser feito de duas formas, pelo ADM ou pelo CNC. E agora, para cada comando, quando eu faço uma requisição de comando, para cada operação eu tenho um conjunto de elementos que são obrigatórios ou opcionais, entendeu? Então, por exemplo, quando eu mando um ATV, o header é obrigatório, a identificação é obrigatória e o trailer é obrigatório. Quando eu mando um ADM, eu tenho header como obrigatório, identificação como obrigatório e também o trailer. No CRT, vamos ver, header, identificação, opcional, esse campo, valor total é obrigatório e por aí vai. Então, na requisição tem um conjunto de campos que são obrigatórios, né? Na sequência eu vou ter duas estruturas. A primeira delas é para o arquivo de status, INTPOS STS, onde esses três campos aqui são obrigatórios para todos os casos. Então eu mandei um CRT, eu vou ficar guardando um campo, um INTPOS STS, com esses três campos aqui. Que vai estar lá dito o seguinte: olha, recebemos o CRT. O gerenciador padrão vai dizer: recebi o CRT, ou recebi o CNC, recebi o CNF, e assim por diante. Esse é o arquivo de status, né? Já o arquivo de resposta, propriamente dito, é um arquivo que tem muito mais campos. E aí, então, para cada
para cada operação que eu faço, eu vou ter um formato de resposta, né? Caso CRT, eu vou ter o header, identificação, valor total e assim por diante. Tá certo? Vamos ver o que mais eu tenho. Sim. O que eu tenho no header? O que eu tenho na identificação? O que eu tenho num trailer? O que eu tenho nos demais campos, né? A descrição de cada um dos campos tá mais para frente, onde ele me informa. O header, que é o campo 000, ele indica o início do arquivo, ele é um alfa de 3 bytes e ele tem esse seguinte conteúdo, que na verdade o header é quem diz qual que é a operação que vai ser executada, vai ser disparada lá para os meus módulos TEF. Depois no campo identificação, o que é? Indica o número de controle, é um numérico de 10 bytes, esse campo aqui. O trailer, o que é o trailer? O trailer indica o fim do arquivo. É um numérico com 1 byte, que vem um valor constante de 0. E aqui são exemplos, né, de CRT. Aí vem... Então, olha só, eu mandei um CRT naquele meu primeira perna, aí ele me manda um arquivo de confirmação do CRT, um arquivo de status, na segunda perna. E aqui, então, ele está descrevendo cada linha do arquivo. Muito bem. É isso que acontece, então. Depois você tem que dar uma lida com mais calma aqui, que aqui eu só ressaltei os principais pontos, mas com essa visão geral que eu dei deste arquivo, você já vai conseguir, ao menos, entender, né? Vai facilitar o seu entendimento. E depois você pode dar uma lida mais profunda e pegar os detalhes, tá? Então agora eu vou mostrar como é que funciona isso aqui no nosso PAF, como é que funciona isso neste momento. Então veja o seguinte, eu tenho a lista de pagamentos, né, aquele lista de pagamentos realizado, que já falei lá no treinamento lá onde eu explico como é que funciona o encerramento de uma venda. Tem essa lista de pagamentos realizados. Quando eu tiver um pagamento TEF, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o processo a pagamento TEF, um método. Esse método processo a pagamento TEF vai me retornar uma lista de comprovantes. Essa lista eu vou usar mais para frente. Paralelo a isso, eu crio um objeto do tipo dicionário que armazena o pagamento, que é esse objeto aqui, que eu estou fazendo o teste, esse objeto aqui, ele armazena o pagamento e armazena o comprovante também, os comprovantes também, que na verdade é uma lista de registro que eu posso mandar para a minha tela, para a minha bobina em tela e para o meu ECF imprimir também. Na verdade eu não mando para o ECF imprimir não, eu só imprimo em tela, né? Para o ECF eu tenho que mandar campo a campo, né? Muito bem, então vamos lá para o processo de pagamento TEF. Processo de pagamento TEF a gente vai ser apresentado a uma nova classe, que é a classe gerenciador padrão negócio, a classe responsável por fazer esse meio de campo, né? Ou a comunicação com o gerenciador padrão. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é instanciar a classe. Na sequência eu vou pedir uma autorização de cartão. Por quê? Porque o pagamento que eu estou fazendo no momento é um pagamento TEF, transferência eletrônica de fundos. E aí então vou chamar o autoriza cartão, passando dois parâmetros, o CCF, contador de cupom fiscal, e o valor. Muito bem. Então eu estou num processo de autorização de cartão. Para a gente visualizar, a gente está exatamente neste ponto aqui, envia a solicitação. E a primeira coisa que eu vou fazer é preparar a transação. O que consiste a preparação da transação? A preparação da transação nada mais é do que zerar alguns arquivos, alguns atributos que eu tenho nessa classe, limpá-los e limpar também os diretórios envolvidos, né? O RESP e o REC, né? De requisição e de resposta. Que estruturas são essas que eu vou limpar no meu gerenciador padrão? São as estruturas que armazenam os dados desse processo, dessa operação que eu estou realizando. Então eu vou ter um dicionário que armazena valor, chave e valor, que chama arquivo requisição. Vou ter um dicionário que armazena chave e valor, que chama arquivo status. Vou ter um dicionário
um outro dicionário que armazena chave e valor que chama arquivo resposta. Por que ele tem esse formato de dicionário, chave e valor? Porque aqui a estrutura do arquivo é uma estrutura de chave e valor, né? Então tem a chave 0000, que é o header, e valor, CRT. Tem a chave 010.000, que é rede, se eu não me engano, e o valor é VisaNet. Então, por esse motivo, eu estou utilizando aquela estrutura de dados dicionário, né? Chave e valor, porque ela serve para representar o arquivo que eu tanto de requisição quanto de resposta e status. Então, retornando, eu limpo as minhas estruturas de dados, né, que eu vou utilizar, e começo a montar meu arquivo de requisição. Então, instancio um novo arquivo de requisição e aí adiciono a chave e valor. Chave, essa chave aqui e este valor. Chave 001, que se eu não me engano é a identificação, e mando o ID da transação, que veio como... que está aqui, que é uma variável static, né? Muito bem. Monto o 002 e mando o CCF. Monto a chave 003 e mando o valor. Essa chave 003, se a gente olhar no manual, provavelmente é o valor, né? No arquivo de requisição, observe, chave 003 é valor. Então a gente retorna, monta o valor. Mando um trailer, que é fixo 0, 999 fixo 0. E aí montei meu arquivo na minha estrutura de dados. Depois eu transformo essa estrutura de dados que está em memória em um arquivo TXT. Que não é TXT, é um arquivo .001, né? Cria o arquivo físico no meu diretório de requisição. Então chamo o método montar requisição. E o método montar requisição vai iterar ou percorrer o meu objeto arquivo requisição. E para cada chave valor, conjunto chave valor, ele vai adicionar uma linha nesse arquivo aqui. Então eu crio o arquivo e percorro a minha estrutura de dados, que eu chamei de arquivo requisição. E para cada linha nessa estrutura de dados, para cada registro conjunto par valor, chave valor, eu adiciono uma linha onde eu coloco a chave, um espaço em branco, um igual e o valor. Tá ok? Depois disso eu fecho. Muito bem, fechei o arquivo. Fechei o arquivo e está gravado lá. O que vai acontecer? Vamos retornar. Fiz a primeira perna. Tá aqui. Eu vou ficar aguardando o recebimento da solicitação, o status, né? E aí que então montei o arquivo, a sequência que quer, recebe status. Eu fico aguardando o status. Muito bem, o que é esse aguardar status? Aguardar status, então, atribuo o arquivo de status igual a null, zero ele, que é meu dicionário chave-valor, novamente, e faço aguardo um segundo aqui. Abro um contador, e esse contador vai representar a quantidade de segundos que eu já esperei. Tá? Crio um booleano arquivo existe falso, e vou realizar esse processamento abaixo enquanto o contador for menor do que 7, ou seja, eu vou aguardar apenas 7 segundos e o arquivo não existir. No momento que superar 7 segundos ou o arquivo existir, eu vou sair desse laço. E o que eu faço nesse período? Eu primeiro verifico se existe um arquivo, se existe o arquivo de status. Se existir, meu booleano fica verdadeiro, entro no if. Na sequência, abro esse arquivo de status, vou iniciar o processamento, vou ler a primeira linha, se a primeira linha for diferente de nulo, eu vou criar um novo dicionário, né, onde eu vou armazenar a chave e valor que está dentro desse arquivo de status e vou iniciar um processamento. Então, veja só, no meu dicionário, chave valor, eu vou quebrar a minha linha, que eu recebi essa linha aqui, no campo igual, então na verdade eu vou estar quebrando exatamente aqui e vou armazenar chave, valor, chave, valor, chave, valor. Ok? Observe aqui então que é isso que eu estou fazendo. Né? Quebro a primeira parte no campo igual e capturo a segunda parte. Então chave, valor. Ele vai realizar esse laço aqui até que chegue ao fim, até que minha última linha seja nula. Após isso eu apago meu arquivo de status. Ok? Muito bem, então.
Vamos lá, fiz o CR. Opa, eu estava na autoriza cartão. Autoriza cartão, monta arquivo de requisição. Não sei se eu tinha... Bom, de qualquer maneira é o seguinte, vamos retornar para cá. Autoriza cartão. Preparei a transação, montei o arquivo, gravei o arquivo. Recebi um status, tá ok? Acho que aqui eu tinha ido para esse método aqui, acabei fazendo confusão, tá? Então você esqueça, o fluxo é o mesmo, porque a gente vai sempre seguir esse fluxo aqui, só que o nosso fluxo é um pouco maior porque eu estou pedindo uma autorização. Então, vamos retornar. Na verdade, eu estava nesse fluxo aqui, né? Então, autorização de cartão. Preparei a transação, ou seja, limpei minhas estruturas, montei o arquivo, gravei o arquivo na pastinha tfdialrec. Fico aguardando o recebimento do status lá na pastinha tfdialresp. No momento que eu recebi esse arquivo de status, recebi o status, nesse processamento aqui, esse meu arquivo status, que é esse arquivo, que é essa variável aqui, ela vai estar diferente de null. Ok? Então, nesse caso, como está diferente de null, eu vou ficar aguardando a resposta. E o que é o processamento? O que é esse aguardando a resposta? No fluxo, no manual, que está aqui, então eu enviei, gravei, recebi o status, agora eu estou aguardando aqui a resposta, tá ok? Vamos ver o que é esse aguardar resposta. Novamente, atribuo nulo, aguardo 1 segundo e abro um contador. Crio meu arquivo existe de novo, meu booleano, e fico aguardando até ele existir. No momento que ele existir, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um leitor, vou ler o conteúdo dele, e o processo aqui é o mesmo. Para cada linha então dele, eu vou... Aliás, captura a primeira linha é diferente de nulo, crio o arquivo de resposta, que é arquivo que, logicamente falando, aqui no meu programa é um dicionário que armazena chave e valor. E para cada linha dele, então, eu vou armazenar chave e valor. Na verdade, esse exemplo que eu tenho aqui é um arquivo de resposta, o intpos 001. Observe aqui, né? Intpos 001, esse arquivo é um arquivo de resposta. E aqui eu tenho de novamente chave e valor. Chave, valor. Ok? Então, montei o arquivo lógico, assim, o arquivo que eu vou utilizar aqui dentro do meu programa. Essa linha está comentada que é para não excluir o arquivo, mas na verdade, quando ele for para o meu sistema tiver concluído essa linha, eu vou tirar, remover esse comentário para que processei o arquivo, ele seja automaticamente excluído. Muito bem. Então, recebi a resposta. Veja só. Vamos retornar para o meu método CRT. Recebi a resposta, meu arquivo resposta vai estar diferente de nulo, atribuo 0 e retorno um OK aqui, resultado 0. Minha caixa negócio então vai receber 0 aqui, vai dizer assim, beleza, terminou. Abro um comprovante igual a nulo, testo uma lista de registros para a bobina, né? Me preparando já para jogar isso na tela. Abro um resultado, testo o resultado igual a 0, então deu OK. Vou capturar esses comprovantes. De que maneira? Solicito ao gerenciador padrão que me retorne o comprovante. Me dá esses comprovantes aí. Me retorna esses comprovantes. O que são esses comprovantes? Comprovantes vai ser uma lista de registro que eu vou instanciar nesse momento e ela vai percorrer o meu arquivo resposta, que é aquela história, chave e valor. No meu arquivo resposta, o comprovante são os campos 713 e 715. O 713 via do cliente, ok? E o 715 via do estabelecimento. Observe que o 714 e o 712 representam a quantidade de registros, ou a quantidade de linhas dos comprovantes, a via do cliente e a via do estabelecimento. Então o que eu vou fazer é ler cada linha e capturar esses elementos aqui, essas linhas, e imprimir em tela para o usuário acessar. Para o operador entregar a via do usuário e ficar com a via dele, né? Então, ok? Então aqui eu faço teste, né? 713 ou 715. Se a linha tiver 714, tá certo? Então, na verdade, aqui eu estou montando o meu comprovante, minha lista de registros bobina.
Muito bem, dito isto então, esse é o método getComprovantes que percorre um arquivo de resposta e retorna uma lista de registro, bobina. A caixa negócio atribui a comprovantes e na sequência ao pagamento que recebeu como parâmetro, grava o NSU. O NSU, que campo que é o NSU? O NSU lá no arquivo de resposta é o campo 012. Campo 012, no arquivo de resposta, aqui está o NSU. Tá, okay? Esse NSU é aquele que vai impresso aqui no nosso cupom. E é esse cara aqui que eu vou armazenar na nossa base de dados, né? Identificador único. Então, capturei da caixa do gerenciador padrão o NSU. Confirmo para o gerenciador padrão, olha, eu dou OK. Tá tudo OK, confirmo a impressão do cupom. O recebimento da conclusão da transação e confirmação de impressão do cupom. Então, recebi a resposta de solicitação, da minha solicitação, da minha operação. Vou retornar agora um CNF para o meu gerenciador padrão dizendo assim, olha, tá OK, imprimir. Vamos ver então como é que é. Novamente eu vou mandar um CCF para identificar. E aí então eu vou cair naquele fluxo mais simples que eu tinha feito uma pequena confusão no início. Onde eu vou criar um novo arquivo de requisição. Vou colocar esse cabeçalho solicitando uma operação CNF. Alguns dados eu vou preencher com valores que vieram no arquivo de resposta, tá ok? Que ainda estão aqui no meu gerenciador padrão. E vou preencher o trailer. Chamo montar arquivo requisição. Observe que o montar arquivo requisição então vai gravar lá na pastinha tfdialrec. E na sequência eu fico aguardando o status. Então, eu monto o arquivo de requisição e fico aguardando aqui o status. No momento que eu receber o status que é aquele processamento onde eu aguardo 7 segundos, né? Ok? Recebi o status. Vou retornar um 0, um OK para o chamador. E aí, o meu método lá no processamento pagamento TEF retorna os comprovantes. Muito bem. Então, retornando os comprovantes, a gente retorna para o encerramento cupom. E agora, a gente está aqui, né? Processa pagamento TEF, fez todo aquele processo com o gerenciador padrão, solicitando, gravando arquivo REC, recebendo RESP e assim por diante. Recebi os comprovantes, vou armazenar nessa estrutura de dados aqui, esses comprovantes, associado a esse pagamento aqui. Esse pagamento é um pagamento TEF e ele tem uma lista de comprovantes que são estes caras aqui. São estes dois comprovantes, via cliente e via estabelecimento. Ok? Continuando, o valor foi maior do que 0, então eu já vou imprimir na impressora fiscal, dizendo assim, olha, esse pagamento foi confirmado. Beleza. Terminou esse laço aqui, gravo os valores na base, chamo o autenticador executáveis, aquele processo lá que eu já mostrei, ou que se você ainda não viu, vai ter um momento que eu vou falar sobre o processo de geração de hash do MD5. Vou fechar meu cupom. Fechei meu cupom, é hora de tratar os comprovantes vinculados, que são esses caras aqui, via estabelecimento e via cliente. Então, estou com minha lista de comprovantes vinculados. Vou verificar se é diferente de nulo. A minha lista de comprovantes vinculados é, novamente, chave e valor, só que dessa vez a minha chave é um pagamento e meu valor é uma lista de registros bobina que vai ser impressa. E aí chamo o meu método imprime comprovante vinculado. O método imprime comprovante vinculado vai verificar se os comprovantes existem e se existir ele vai abrir um cupom vinculado. Tá ok? Deixa eu ver se eu tenho um aberto aqui. Aqui eu tenho um aberto, né? Abre um cupom vinculado que já tem informação. Não é documento fiscal, comprovante de crédito ou débito, onde ele passa informação COO vinculado. Contador de ordem de operação. Que é a informação que eu passo aqui. Muito bem, passei essas informações, né? Eu passo o código
do pagamento e o valor, abrir o cupom vinculado e vou percorrer para cada item no meu registro bobina, que é esse rapazinho aqui. Eu vou percorrer para cada item, na verdade cada item do comprovante, né? Cada registro eu vou imprimir uma linha no meu cupom vinculado. Então eu simplesmente vou registro linha 1 e dou uma quebra, registro linha 1, vou percorrendo. Na sequência eu dou um fecha relatório e tudo ok, retorno 0. Aí processo normal de encerramento, imprimo o rodapé da nossa bobina. Tá ok? Muito bem, esse é o processo então para realizar a venda com cartão. É um processo que você tem que estudar com muita calma e eu vou fazer ele aqui então rapidamente para a gente ver como é que funciona. Então aqui eu vou abrir uma venda, caixa acústica, vou iniciar a venda. Opa, F7. Vou colocar 215 em dinheiro, 500 em cartão de débito e 500 em cartão de crédito, ok? Ver como é que está a nossa impressora. Está aqui, vamos... Ah, não. Ela já começou a venda, eu não vou limpar agora, então. Vamos retornar para o nosso PAF. Bater um Enter. Aqui está a nossa impressora. Eu vou selecionar a rede. Observe que o pagamento em dinheiro na impressora já foi confirmado. Eu vou selecionar agora o cartão. Vou confirmar o valor, né? Autorizou, vai imprimir no cupom fiscal o valor que foi autorizado. Cartão de débito R$500. Na sequência, eu vou solicitar de novo a rede Cielo. Cartão de crédito, pressiono OK, vou aguardar a confirmação em tela e na bobina. Lembrando que eu estou apenas com a Cielo instalada, né? Não instalei ainda a Redcard nem a Amex, mas no momento em que a gente for homologar esse PAF, a gente vai acabar instalando todas, né? Todas as duas que ainda faltam. Estou imprimindo os comprovantes vinculados. Observem que são 2 comprovantes vinculados, um para cada operação. E aí então encerrou minha venda com sucesso, ok? Então aqui eu tenho uma parte da venda, né? Deixa eu ver se... Bom, aqui está o NSU. Como eu botei os dois valores iguais, não dá para... Vamos ver se ele mostra aqui qual que é o débito e qual que é o crédito. Comprovante de TEF. Assim, aqui está meu cupom fiscal, né? Então aqui eu tenho o cartão de débito, ok? E na sequência eu vou ter o cartão de crédito, ok? Vamos só ver as tabelas como é que ficaram para encerrar essa aula. Pegar a última venda cabeçalho, ela está fechada, observe. O ID dela é 807 e lá em total por tipo de pagamento, para o ID 807 eu tenho 215 em dinheiro e 2 em cartão. Para as vendas em cartão eu armazenei o NSU, que é este campo aqui, ó. Ok? 174.250. 174.250. Muito bem, então. Esse é o processo básico, o fluxo principal para comunicação com o gerenciador padrão e com as operadoras de cartão. E fica como para você realizar uma leitura do documento lá que eu mostrei e um estudo da forma como essa comunicação está sendo realizada, tá ok? Desta forma eu vou encerrar essa nossa videoaula e até a nossa próxima videoaula.